é dia de falar de condomínio e responder suas perguntas de condomínio aqui no Superpoderosa. Já manda pra cá a sua dúvida. A gente vai começar essa conversa mostrando os desafios de administrar um dos condomínios gigantes, um mega condomínio da cidade de São Paulo. O edifício Copan, aqui no centro da cidade, é considerado um cartão postal. Para você ter uma ideia, são 22 mil pessoas que passam por ali diariamente. Será que esse síndico tem muito trabalho? Vamos ver. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. As curvas da fachada revelam que este é um edifício diferente. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício Copan é considerado um dos maiores condomínios do país. Além do projeto, Oscar também eternizou frases marcantes. Começou a ser construído em 1952 e foi inaugurado após 14 anos. São 115 mil metros quadrados, 1.160 apartamentos e 72 lojas, 20 elevadores, 35 andares e hoje tem mais de 5 mil moradores. Estava procurando um lugar para morar, assim, que eu pudesse me sentir mais entrosada. Faz praticamente 50 dias que eu estou aqui no Copan, sou moradora nova e eu estou gostando muito de morar aqui pela questão histórica, pelo lugar que o Copan habita também e acho que também pela responsabilidade do condomínio. Acho que é bem sério, funciona muito bem. Num apartamento perdido na cidade. Eu estou aqui desde 1961. Aluguei um apartamento aqui no bloco B, um apartamento pequenininho. Aí fui ficando, aí fui aumentando de tamanho. Aí casei e vim morar no bloco A. Tá dando pra se viver. A minha é um orgulho. Quantos anos você tem? Tenho 25. Eu tô aqui 30 anos antes de você nascer. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. E algumas celebridades, como o ilustrador Di Cavalcanti e o cantor Calbi Peixoto, também moraram aqui. Pelo tamanho, o edifício tem até um CEP próprio. Seu Afonso é o síndico há 25 anos. É ele que cuida de tudo. Quanto de gasto dá esse prédio mensalmente? Só tem aqui mais ou menos. Aproximadamente 800 mil reais. Envolve consumo de água, energia, pagamento dos funcionários e o consumo, lógico, do material necessário para manter o prédio. O prédio, por exemplo, hoje tem em caixa mais de 17 milhões. Isso fruto de uma boa gestão, sem pôr a mão no bolso de ninguém. O prédio está bem equipado hoje, né? Ele está bem moderno internamente. Além da manutenção dos extintores, a gente vê parte de reformas, trocas de vidros, que faz parte da área da segurança, né? Segundo o IBGE, mais de 1.000 municípios do Brasil têm menos habitantes que o Copan. Tem coisa nova todo dia. O que você imaginar pode acontecer. Pessoa brava, pessoa feliz, pessoa carente. Você vira meio um padre aqui, às vezes as pessoas te contam algumas coisas. Pô, aconteceu isso. Mas é normal, é sossegado. 25 anos aqui, a gente aprende um pouquinho. Vou te falar, esse síndico é absolutamente espetacular, né? Admirável. Admirável o trabalho de manter 17 milhões de caixa 17 milhões de caixa, os moradores todos felizes, né? Quase 2 anos de paz ele tem aí, né? Como é que a gente faz uma conta para eu saber, eu que estou assistindo, se o meu condomínio está numa situação financeira ok ou se tem um problema? Quantos meses de custo eu devo ter? Uma gordura boa para os condomínios, em média de 3 arrecadações, você teria tranquilidade para administrar sem qualquer risco, né? É o que os especialistas informam aí. E a gente tenta nos condomínios
implementar isso, orientar os síndicos que eles façam essa arrecadação extra aí para não ter dor de barriga no futuro, né? 3 vezes o custo mensal dos gastos. Ele falou que o dele mensal R$800 mil. Ele tem 17 milhões, ele tem mais de quase 2 anos aí de tranquilidade, né? Parabéns para ele, viu? Esse cara aqui vai ser o nosso ícone, inspirador aqui das terças-feiras falando de condomínio. Vamos ver o que já está chegando de pergunta? Já tem chegando pergunta aí para você também? Tem um monte aqui também, Nath. Já tem no celular, já tem em band.com.br/superpoderosas. É o José Brinco, de Recife, em Pernambuco. Pode a administração, gestor, contratar advogado permanente, fixo, pago a custas do condomínio para processar os mesmos, atender a mando e desencantos do síndico, processar taxas atrasadas e enviar para o Serasa? Então, uma forma dos condomínios contratarem um advogado é essa assessoria mensal. Só que o que tem que ficar claro é que o advogado é contratado do condomínio e não é do síndico. Ele tem que fazer os trabalhos direcionados para o condomínio, cobrar os devedores, analisar se tem alguma irregularidade. Agora, se ele começar a se atrapalhar e atender aos interesses pessoais do síndico, vai cair na pergunta do nosso... Aí tem um problema. De fato, cobrar atraso faz parte do interesse do condomínio como um todo. Agora, não do síndico. Eu não posso atender os interesses do meu síndico. Claro. Senão eu vou estar indo contra os meus princípios também. Aí eu estou fora da minha realidade de advogado. Entendido. Meuri Souza, de Adamantina, aqui em São Paulo. Bom dia, eu tenho uns vizinhos de cima que adoram mudar os móveis de lugar de madrugada. Já reclamamos, mas eles negam. O que fazer? A Meuri deve morar no mesmo prédio que eu. Não, ela já também tem um vizinho que é assim. Amiga, vamos tomar café junta. E aí, um problema corriqueiro em grande parte dos condomínios, né? Desde arrastar móveis até andar de salto pela manhã ou pela noite, sempre a pessoa de cima fala, não sou eu, não fui eu, nunca é ela. Então, o que a gente orienta nos condomínios que o síndico pode fazer? Ele pode, em conjunto com o morador de baixo, contratar um oficial do cartório para que ele vá no condomínio e, como o oficial tem fé pública, ele, eu Zezinho, do oficial tal, solicitado pelo condomínio, vim aqui no condomínio no andar tal, e a partir das 22 horas, que é o horário que não pode ter mais barulho, presenciei o barulho oriundo da unidade de cima, tal. Ele faz uma ata, aquela ata vale como prova para aplicar multa e até para entrar com o processo. Como se o oficial fosse uma testemunha. O oficial tem fé pública, né? E aquela fé pública está certificando que existe um barulho oriundo de outra unidade, ele está relatando ali, é um documento oficial, uma prova. É tão bom quando o bom senso funciona, né? Quando você vai lá, conversa, leva um bombonzinho, pede um pouquinho mais de cuidado, leva uma maçã e dá tudo certo. Pena que não é sempre assim. Marisa Vigo, de Curitiba. Bom dia, Marisa. Obrigada pela pergunta. Ela gostaria de saber qual é a lei que detalha sobre a divisão da taxa em relação aos apartamentos duplex. Ou de cobertura que possuem praticamente o dobro da área. Como é que... Então, esse assunto é bem polêmico, né? É polêmico, né? Até há uns anos atrás, você fazia a divisão pela fração ideal. Então, se minha cobertura tem 100 metros e uma unidade normal tem 50 metros, a cobertura acaba pagando o dobro. Só que aí, diante desse tipo de relato, muitos moradores, mas eu moro, eu e minha esposa, eu só uso o elevador igual a você, eu uso a garagem igual a você, por que eu tenho que pagar mais? Eu já pago IPTU a mais porque eu tenho uma metragem maior, eu paguei mais caro no meu apartamento porque é uma metragem maior. Então já tenho um entendimento aí bastante sedimentado do STJ no sentido de que o rateio tem que ser através das unidades. Tem 10 unidades, divide por 10 e não mais pela fração ideal. Já é um entendimento bem forte. Então, a justiça tem se manifestado nesse sentido, né? O que temos aí, Natália Souza? A Laís está com dúvida. A Laís de Minas Gerais, ela gostaria de saber se ela pode lavar o carro dela na garagem dela. Uma vez que a garagem é do apartamento, ela pode lavar o carro lá. Então, o problema de lavar a garagem, na convenção... A convenção é a regra que norteia aquela comunidade, né? Então, naquela convenção, com certeza deve estar previsto que você não pode lavar a garagem. Por que você não pode lavar a garagem? Não é porque o síndico não quer, é porque a garagem, o piso dela, ele não tem a impermeabilização.
Então, se eu lavar, ele vai infiltrar e vai dar problema no andar de baixo, consequentemente no outro subsolo de garagem. Alguns condomínios mais modernos, você tem lá a parte específica para que você possa lavar o seu carro. E aí vai ter lá toda a vazão de água, etc, etc, que não vai prejudicar. Agora eu não posso pegar o balde e sair lavando na minha vaga lá. As pessoas precisam conhecer a convenção do condomínio com certeza, também, com né? certeza. Muitos problemas acontecem por falta de conhecimento mesmo da convenção. A Sandra está perguntando qual é o processo que o síndico deve seguir em relação ao condômino que não cumpre o acordo de débito do condomínio. Que não paga, é isso que ela está perguntando, né? Vamos imaginar, antes do condomínio adotar a justiça como caminho para receber os débitos, você pode fazer um plantão de cobrança, conversar com os devedores e você formaliza essa negociação através de um documento chamado Acordo de Confissão de Dívida. Então, as pessoas assinam com testemunha. Aí passou 1 mês, 2 meses, a pessoa não está pagando esse acordo. Então, é um título executivo extrajudicial e você tem que executar, entrar com uma ação de execução e executar aquele título na justiça. Como qualquer dívida não paga, executa igual. Tem uma pergunta aqui da Socorro Freitas, de Embu das Artes, aqui em São Paulo. Ela disse que mora num condomínio de casas e que nesse condomínio tem um relógio da energia ali para 2 casas. E aí ela pergunta, ela diz que na casa dela, por exemplo, mora só ela e o marido. E na casa ao lado, que é com quem ela divide o relógio da conta de energia, moram 3 adultos e mais 2 crianças. Ou seja, eles consomem muito mais energia que ela. Ela pergunta o que é justo, porque atualmente eles dividem a conta de energia pela metade, então cada um paga a mesma quantia. Ela pergunta se é justo, se alguma coisa respalda ela para ela pagar menos, uma vez que o consumo é menor. Olha, aqui é importante que ela vá atrás aí da concessionária, não sei se é Eletropaulo ou outra, e verifique se não tem a possibilidade de você separar os relógios, porque a coisa mais fácil que tem é você separar o medidor de energia. A água é um pouquinho mais difícil, aqui em São Paulo não tem ainda esse sistema separado que a Sabesp, no caso, faz a instalação, mas, por exemplo, em São Bernardo do Campo, Guarulhos, a própria concessionária já faz a instalação individual. Então, o certo seria ela consultar a concessionária e verificar se tem essa possibilidade. Agora, claro que nos condomínios, se eu tenho 2 pessoas morando numa residência e na outra tem 4, o consumo de chuveiro, ferro elétrico é muito maior, então o certo seria você dividir pela uma fração. Pegar o todo, eu pagaria 2 e o outro pagaria 4. Dividir certinho para ter o bom senso e enfim, para ficar justo. Agora vamos fazer uma pausa nessa conversa difícil aqui.